Olá, muito boa tarde para você que acompanha o portal Convergente. Eu sou Edilânia Souza, jornalista aqui da equipe do Convergente. E agora à tarde nós estamos fazendo essa live para falar um pouco sobre essa movimentação do dia de votação deste domingo, 30 de outubro. Nós vamos estar daqui a pouco falando com a doutora Amanda Praia, ela que é especialista em direito eleitoral, vai estar conversando com a gente sobre essa movimentação em Manaus, de como está o pleito, de como ela tem sentido o eleitorado. Doutora Amanda que já entrou aqui na live e vai estar participando com a gente. Então, você pode acompanhar agora, doutora Amanda vai estar falando. Boa tarde, doutora Amanda, tudo bem? Seja Boa bem-vinda aqui tarde. ao Portal Convergente. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo muito bem. Vamos lá, Ah, doutora Amanda. A gente quer saber aí, a senhora é especialista, né, em direito eleitoral. Como é que a senhora está sentindo esse pleito hoje em Manaus? Como é que está o eleitorado? O eleitorado está comparecendo às urnas? olha, graças a Deus a eleição está ocorrendo tranquila no dia de hoje, pelo menos pelos lugares que eu passei. Tá bem tranquilo mesmo, está sendo um voto consciente e até agora eu não presenciei nenhuma ocorrência não, por onde eu tenho passado. Certo, doutora Amanda. E o que o eleitorado aí, que ainda falta aí quase 1h30 para encerrar o pleito, precisa fazer para chegar às urnas? Ainda há tempo? Aquele que ainda não foi votar? É só lembrando, né, que o horário em Manaus começou às 7 horas da manhã e até às 4 horas da tarde. Tem alguns interiores aí que são até às 3 horas da tarde. Então, ficar atento a esse horário, porque muita gente, por incrível que pareça, ainda acha que a votação vai até às 5 horas, mas não. 4 horas ela já se encerra. A senhora disse que está muito tranquilo, está diferente da eleição do primeiro turno ou está Sim, no mesmo nível? sim, não. Eu tô achando bem mais tranquilo do que o primeiro turno, de frequência, de pessoa, de ocorrência também. Uma coisa interessante também que tem como a gente destacar que aconteceu no primeiro turno e não está acontecendo agora, é santinho espalhado no meio da rua. A gente não está vendo isso. Mas acredito que não tenha, porque no primeiro turno, né, tinham mais candidatos, muitos deputados concorrendo aí, senadores, né? Então acredito que esse Exa segundo turno, né, foi por isso não teve, exatamente, né? Teve exatamente. E aí, alguma outra coisa assim que a senhora possa destacar nesse tempo aí não, que a senhora passou? não, na verdade eu queria deixar um aviso para a população, para a sociedade de forma geral, e lembrar, né, que boca de urna é crime, que qualquer tipo de assédio também para pedir voto também é crime. Então, qualquer manifestação silenciosa e individual no dia de hoje é válida. O que não pode ser manifestação coletiva, né? E espalhafatosa aí. Mas você vestir uma blusa do seu candidato, enfim, andar com bandeira ou então com adesivo, isso daí não tem problema nenhum, não. A gente esteve fazendo uma série de reportagens, a senhora inclusive participou, destacando do eleitorado jovem, né, nas urnas esse ano. E a senhora sentiu essa presença, os jovens de fato compareceram, independente de não estar naquela idade ainda obrigatória de votar, entre 16 e 17 anos? Eu até comentei isso com um colega hoje, e a gente não está notando a presença de muitos jovens, não. É um eleitor mesmo mais maduro, é o eleitor mais velho. O que tem surpreendido é o eleitor já idoso, que mesmo assim está vindo votar, que não é obrigado a votar, mas mesmo assim está vindo. Agora, o eleitor novo, esse primeiro eleitor, 16 anos, poucos. A senhora acredita isso em algum movimento, algum fato assim que possa ter feito com que os jovens não vá votar, ou só pela questão de não obrigação mesmo, eles não estão indo? Olha, é complicado, né, dar uma opinião assim de acordo com que possa ser o pensamento do outro, mas o que eu creio é que muita gente, pelo menos aqueles que não são obrigados a votar, como a eleição, tanto para governo quanto para presidente, ela está muito polarizada, então eu acho que na dúvida muita gente está escolhendo se abster de dar sua opinião. E é o que eu falo, de qualquer forma, a gente tem que impor sim nossa voz, nosso voto, a gente tem que mostrar, né,
qual representante que a gente quer. Tem gente que fala, mas eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, mas de qualquer forma você vai ser regido por um deles. Então, assim, se posicione e vote sim. E o pós-eleição, doutora, como é que está sendo avaliado? Vai ser liberado, tipo, a lei seca, né, que já começou na sexta, no sábado, ela vai ser liberada após a eleição ou ainda tem mais um prazo aí para as pessoas saírem para comemorar, de repente, pela vitória do seu candidato? Como é que vai Não, ser? depois a comemoração é livre sim, mas aí eu alerto, né? Comemorar com responsabilidade, porque uma coisa é fato, um dos dois, tanto para governo quanto para presidente, vão ganhar. Então, comemorar aí a vitória do seu candidato, mas de forma consciente, sem agredir o outro, sem manifestação que possa ferir a honra de outra pessoa. A gente viu esse pleito, como a senhora falou, muito polarizado, tanto para presidente quanto para governo aqui no estado. Desencaminhar ondas de violência, a senhora acredita que depois da eleição isso vai continuar ou vai cessar, que esse era só o momento da eleição? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu pessoalmente, do fundo do meu coração, eu espero que não ocorra, mas eu sinto que pode ocorrer sim. Eu sinto que pode ocorrer porque, como eu disse, é um público muito polarizado. Então, seja qual dos lados for ganhar, eu creio que vai existir represália de alguma forma, sim. Mas essa represália vai chegar a todo mundo ou vai ser em grupos isolados? A senhora acredita que vai ficar isolada? Ou vai movimentar como tem movimentado os bastidores, as redes sociais? Vai movimentar como tem movimentado os bastidores. Não vai ser nada surpreendente, não. Mas o eleitorado, de qualquer forma, está comparecendo ou vai ser o mesmo percentual, a senhora analisa assim, de abstenção do primeiro turno? Eu posso estar chutando aqui de forma errada, mas eu acho que vai ser um percentual maior de abstenção. Maior. Devido a alguma circunstância? Devido à falta de escolha mesmo. Tem muita gente que está indecisa e tem muita gente que não gosta, né, de nenhum dos dois, então prefere se abster. No primeiro turno não, tinha mais opções, porque por mais que você votasse nulo em branco para presidente e para governador, mas tinha as outras opções. Certo. Isso pode influenciar diretamente, né, no pleito, esse número de abstenções? Pode, mas eu acho que não vai ser nada significativo no resultado final, não. Porque as pessoas já estão bem decididas do que, isso, que vai votar, né? Assim, levando em consideração, bora falar sobre a eleição para presidente. Eu acho que vai ser voto a voto ali. Então, por isso que eu falo da importância de, mesmo que você não goste de um dos lados, de votar, porque de qualquer forma um dos dois vai vir nos representar. Então, é importante que você tenha essa consciência de que um dos dois precisa ser votado. Então, como vai ser uma contagem voto a voto, aí todo voto é importante, tanto para derrubar quanto para levantar um candidato. Certo. A senhora acredita que quem vencer essa eleição vai pegar um Brasil muito ruim e vai melhorar ou vai continuar na mesma? Olha, com essa pergunta eu ia ter que dar uma resposta particular e eu prefiro não botar minha opinião pessoal no meio dessa história toda. Mas o que eu posso falar de forma geral é que quem se eleger aí vai ter muita responsabilidade em levantar um país que está saindo de uma crise pandêmica, que está lutando aí contra a inflação. Então, de qualquer forma, seja um ou seja outro ganhando, a dificuldade é grande, sim. E também, assim, a gente viu os debates aí, a gente percebeu que não houve muitas proposições, né? A gente está com uma caixinha ainda aí fechada de ambos os candidatos, né? A gente pode ter alguma surpresa, de repente, por parte dos presidenciáveis, o eleito, no caso? Eu creio que sim. Econômica. Eu creio que sim, porque como o voto vai ser levado, né, de um por um mesmo, então pode ser que tenha umas surpresas aí mais tarde. Certo. A senhora, quais suas considerações para o dia de hoje, doutora, para o eleitor que ainda não foi, que está ali pensando, vou, não vou? O que a senhora tem a dizer para esse eleitor que ainda está em casa pensando se vai ou não votar, se
que fica em casa e deixa acontecer e os outros que resolvam? Pois é, eu digo que quem não se posiciona é governado por aqueles que se posicionam. Então, por favor, vote, seja qual seja o seu voto, vote. É importante sim a gente se posicionar. Ah, tem gente que fala, mas eu não vejo futuro em nenhuma das opções que estão sendo apresentadas. De qualquer forma, é importante sim que a gente avalie o cenário e vote, porque é isso que define, né, o nosso futuro de forma geral, o nosso futuro econômico, o nosso futuro social, o nosso futuro educacional. Então, a nossa omissão também gera prejuízo aí para a manutenção do nosso Estado. Tá certo, doutora. Eu sei que a senhora ainda tem muito trabalho aí pela frente. A gente vai encerrando essa entrevista, lhe agradecendo aqui pelas participações. A senhora que também é articulista aqui do Portal Convergente, colaborou bastante para nosso conteúdo ficar enriquecido aí para trazer esclarecimento para os eleitores e o leitor em geral, né? O Portal Convergente agradece a participação. A gente sabe que está corrido para todo mundo hoje, né? Essa questão da eleição, né? Não só para a imprensa, mas quem trabalha nos bastidores, como a senhora, que é advogada, né? Hoje está corrido mesmo. Tá bom. Eu que agradeço o espaço e pedir aí que todos votem com consciência e respeitem também o resultado logo após, quando sair mais tarde. Tá bom? Um beijo. Tá bom. E obrigada. Obrigada, doutora. Então Por é nada. isso, para você que acompanhou aqui o Portal Convergente, nós estaremos aqui até a última aluna ser apurada para trazer o resultado em primeira mão. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso portal convergente.com.br e atento aí a tudo o que acontecer nessas eleições. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.